Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco. Nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 da TCM e também, claro, no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Nesta quinta-feira, nós vamos falar sobre o uso do corticoide. Quais os riscos desse uso indiscriminado, prolongado, por um longo período? A gente vai ver que pode ter várias consequências. Quem vai introduzir esse assunto para a gente é o repórter Carlos Pereira. Vamos dar uma olhada. Os corticoides são remédios utilizados no tratamento de doenças inflamatórias. Normalmente, são indicados para problemas como artrite reumatoide, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome do intestino irritável, dermatite ou reações alérgicas graves. Apesar de ser de uso comum, a automedicação indiscriminada e sem acompanhamento pode acarretar uma série de sintomas, como a chamada síndrome de Cushing. Nesse caso, não só a alergia se torna resistente, como podem vir à tona problemas sérios, como a diabetes. Muito bem, e para tirar as nossas dúvidas sobre esse tema, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio mais uma vez a nossa convidada, a doutora Patrícia Jovelina, ela que é médica endocrinologista. Doutora Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, Rosalba, bom dia a todos os internautas e telespectadores do Saúde em Foco. E agradeço o convite para a gente falar de um tema tão importante. Doutora, a gente viu ali no VT que o nosso repórter produziu já, ele introduziu um pouquinho falando o que são esses corticoides, mas eu queria que a senhora comentasse um pouquinho mais, em quais casos são indicados os corticoides? Na verdade, assim, a gente deve começar falando o que é o corticoide, O corticoide, ele é um hormônio sintético que é derivado do cortisol, que é um hormônio que a gente tem naturalmente no nosso corpo, um hormônio produzido pelas glândulas adrenais. E esse hormônio é importantíssimo para todo o funcionamento do nosso corpo. E as propriedades anti-inflamatórias dele são tão importantes que faz com que ele seja uma das medicações mais importantes da medicina, mais usadas em medicina. Então, não há uma área da medicina em que não se use corticoide, devido ele ter essa propriedade anti-inflamatória e imunossupressora. Então, como a gente viu aí no vídeo, ele pode ser usado para várias situações em que há inflamação no corpo. Então, desde uma simples inflamação básica, assim, vamos dizer, quando a gente está gripado, há uma artrite reumatoide, há pacientes internados, quer dizer, todas as áreas a gente usa, na medicina usa o corticoide. E ele existe em várias formas, tem ele em injeção, comprimido, pomada, creme, colírios, nas bombinhas, as famosas bombinhas de asma, tem corticoide. Então, assim, é um uso muito amplo, muito importante essa medicação no dia a dia. Só que o grande problema é o uso errado, como já foi falado aí. Então, ele é errado, usado sem ser prescrito por médico, esse é o grande problema. Porque essa medicação, apesar dela ser muito boa, em todas as áreas da medicina, usada errado pode trazer muitos efeitos colaterais. Tais como, vamos lá, aumento da pressão arterial, aumento da glicose, Então, assim, os diabéticos, essa medicação tem que ser usada com muito critério. E quem não é diabético, tem tendência, pode ficar diabético usando corticoide. Nós temos aumento da pressão do olho. Então, assim, tem risco de glaucoma, de catarata, Existe o risco, junto com a obesidade, o risco do aumento do colesterol, do triglicerídeo, da pressão alta, levando um quadro de resistência à insulina. Em casos mais graves, como foi descrito no vídeo anterior, uma síndrome de Cushing. Altera também o osso, ele diminui a massa óssea, podendo levar a fraturas, a osteoporose. Altera o trato gastrointestinal, podendo levar a gastrite, refluxo, azia. Nossa Senhora. Altera a pele, todos os sistemas do corpo são alterados. Tudo, gente. Na pele você pode ter produção de estrias, porque diminui o colágeno, o corticoide. As mulheres tudo atrás de colágeno, o uso do corticoide diminui a produção de colágeno. Pode dar estrias, pode dar espinha, a acne. Pode dar até produção de pelos também, levando um quadro de aumento dos hormônios masculinos também, porque o corticoide ele também tem uma proporção que age nessa parte. E além disso, no olho,
coração, aumentando a pressão, pode alterar potássio, sódio, retenção de líquido. Quer dizer, se a gente for ver tudo, a gente tem até medo de usar, né? Com certeza. Já está dando medo, já, porque é muita coisa. Doutora, mas esses riscos, é só se o corticóide for usado sem a indicação médica, ou mesmo quando é prescrito para um médico, ainda há a possibilidade desses riscos associados? Depende muito, Rosalba, da dosagem e de quanto tempo o paciente usou. Por exemplo, até 15 dias a gente usar o corticoide, ele não vai ter tanto malefício. Certo. Quanto menor tempo você usar, melhor. Eu, como médica, eu uso muito corticoide, mas assim, 3 a 5 dias. Então, aquele cheirinho de corticoide melhora e depois eu tiro sem precisar de desmame, porque se você usar muito tempo, você precisa desmamar essa medicação. E também não é de qualquer forma, Não, é um processo também. É um processo. Então, é assim, usar o mínimo possível pelo um tempo menor possível. Então, quando a gente vai usar o corticoide, a gente faz aquela regra, risco-benefício. Qual o risco, qual o benefício. E isso tudo pautado pelo tempo e pela dose. A gente vê que esses efeitos, quanto maior a dose, pior. Quanto maior o tempo de uso, pior. Então, assim, a gente tem um tempo mínimo de usar. Não existe um médico que não vai usar corticoide no paciente. Qualquer área vai usar, tá certo? Mas tem que saber usar. Então, assim, ela é tida como uma medicação que ela salva, é salvadora em alguns casos, e mata em outras. Então, depende como você vai usar. Uma faca de 2 gumes. Mas é uma medicação muito boa para a gente lançar a mão também. Doutora, e aí eu pergunto, pacientes que já são diabéticos ou que já são hipertensos, é contraindicado o uso de corticóide ou pode, mas tem que avaliar a questão da dose? Na verdade, é isso que eu falei, a gente vai ver o risco e o benefício. Então, assim, por exemplo, um diabético asmático, ele precisa, tem hora que se ele não tomar o corticoide, ele morre. Né? Aquelas bombinhas, as injeções. Então, normalmente o que acontece é uma combinação dos especialistas. Eu recebo muito paciente da pneumo, por exemplo, né, os asmáticos, que vão precisar aumentar a dose do corticoide, da reumatologia, que tem essas doenças crônicas, para a gente orientar como usar. E a gente acompanhar esse uso, entendeu? Porque tem hora que tem que usar. Então, é uma contraindicação relativa. Quer dizer, ele não deveria usar, mas ele tem que usar porque é salvador naquele momento. Então, a gente usa minimizando os riscos. Perfeito, muito bem. Nós estamos recebendo hoje aqui em nosso programa a médica endocrinologista, a doutora Patrícia Jovelina, e estamos falando sobre os riscos, né, do uso do corticoide. Nós vamos agora, então, saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta. Eu vou fazer algumas afirmações sobre o tema e a nossa convidada vai dizer se isso é um mito ou se é uma verdade e explicar um pouquinho para a gente. E a primeira afirmação, doutora, que a gente tem aqui é a seguinte. O uso de corticoide aumenta o risco de fraturas mesmo quando usado por curto período. Pode ser meio mito, meio verdade. Na verdade é assim, por curto período não. Como eu disse a vocês, se for até 15 dias, assim, estourando uma semana, é mito. Agora, se você usar por muito tempo, é verdade. Então, depende do tempo que usa. Esse muito tempo já seria considerado, depois de 15 dias, já seria considerado maior risco? Isso. Tem pessoas que usam corticoide por anos, por meses. Entendeu? Porque o médico passou, não explicou o risco de usar tanto tempo, o paciente melhorou e ele fica usando. Continua usando. E tem paciente que, além de usar nele, passa para os vizinhos, para os irmãos, sai pessoal receitando para todo então, mundo, esse né? paciente ele é mais perigoso. Então, se você usa por pouco tempo, como a gente orientou aqui, é mito. Agora, se usar por muito tempo, é verdade. Ok, muito bem explicado. Temos aqui mais uma afirmação. O uso de corticoides reduz a imunidade. Verdade. Aí também vai pegar o tempo. Tudo vocês estão vendo que é tempo e dosagem. Se for usar uma semana, não vai fazer isso. Mas o paciente que vai usar muito tempo, aí vai diminuir, inclusive diminuir a cicatrização de feridas. Tem pessoas que estão com a ferida ali, começa a passar pomada de corticoide e fica usando indefinidamente e aquela mesma pomada faz com que não cicatrize. Então diminui a imunidade. Tanto que quando você está com a imunidade baixa, a gente não orienta o uso de corticoide, tem uma contraindicação. Isso você está com a imunidade muito baixa. Muito bem, temos aqui mais uma afirmação. Corticoides são viciantes. Na verdade, viciante de que ponto de vista? Da cabeça? Acho que a pessoa fica não, viciada na verdade é de tomar. O corticoide, ele melhora tanto, eu costumo dizer assim, que o corticoide, ele ressuscita. Você está ali bem ruim, aí você toma um corticoide, você já, poucas horas depois, você já está bem. Então, a pessoa fica viciada no efeito do corticoide. Então, toda vida que tiver aquilo, já vai tomando e passando para os outros. Então, o que eu vejo
As pessoas viciadas, assim, no efeito, né? Mas, assim, do ponto de vista psicológico, neurológico, assim, não tem uma explicação, né? Para você ter um vício, assim, da substância. Temos aqui mais uma afirmação no nosso quadro Mito ou Verdade. Alguns efeitos colaterais do corticoide podem persistir mesmo após suspender o uso. É porque, assim, depende também de quanto tempo ele usou. Certo. Né? A partir de 15 dias que você usa, você tem que fazer um desmame. Você não pode tirar de vez. Que a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Usou meses e tirou de vez. Qual é o risco de você tirar de vez sem desmamar? Você pode ter uma situação clínica chamada insuficiência adrenal. Que você tirou de vez, as suas glândulas adrenais que produzem naturalmente o cortisol, elas vão estar bloqueadas. Aí você falta esse hormônio no corpo que precisa para o funcionamento. Então você pode entrar em coma. Tem paciente que entra em coma e chega a se internar em UTI. Por conta de, porque não fez tirado o de vez. Exatamente. Isso quem usa muito tempo. Então a gente pega pacientes e realmente quem trata é a endocrinologia. Eu já peguei alguns pacientes ao longo da vida em UTI. Porque tirou de vez. Então, assim, usou muito tempo. E isso não é só para comprimido, injeção. As pessoas acham que remédio é só assim, pomada. Eu vou dar um exemplo de uma pomada que todo mundo tem em casa e usa muito, o quadriderme. O que a pessoa não fala nessa pomada que tem corticoide? Não só o quadriderme, se tem um nome aqui, mas tem várias marcas que tem corticoide e o pessoal passa indefinidamente aquela pomada. Colírios, os inalantes, né? Aquelas inalantes mesmo, quando está entupido o nariz, que tem corticoide. Tem que ter muito cuidado. Então, esse tipo de medicação tópica, o povo acha que não faz mal. Que só faz mal o que é injeção e o que é comprimido. Eu pego muito da dermatologia. O pessoal, os dermatologistas mandando para mim para eu fazer o desmame, que já usa há anos. Às vezes anos, usando a mesma pomada. Muito bem, importante alertar isso. O uso tópico também tem os seus efeitos. Isso. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação. Não sai daí. Temos um recado para você que assiste televisão por uma antena parabólica convencional como essa. O sinal 5G que está chegando ao Brasil pode prejudicar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. E para continuar assistindo à programação do Futura com qualidade de imagem e som, você precisa fazer a migração para outro modelo de antena. Acesse o site sigaantenado.com.br e informe-se sobre a agenda de migração da sua cidade. E comece a receber o sinal 100% digital com as novas antenas parabólicas. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui, na UERN TV. Na 7ª temporada do Expresso Futuro, a gente vai falar de tecnologia na Amazônia e também de tecnologias amazônicas. A gente vai mostrar como é que a região está mudando por causa da conectividade. Vejo vocês no canal Futuro. Expresso Futuro, toda segunda, 9h, no Futura. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, aqui na UERN TV, canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube. Hoje estamos falando sobre o uso de corticoide, quais são os riscos, né, desse uso. E por isso estamos recebendo aqui no nosso programa a médica endocrinologista, doutora Patrícia Jovelina. E chegou a hora de sabermos quais são as suas dúvidas sobre esse assunto. Você que deixou perguntinhas lá no nosso Instagram, nós vamos saber agora quais são essas dúvidas. É o quadro Quero Saber. Doutora, a primeira pergunta que a gente tem aqui, na verdade, é uma dúvida comum de muitas pessoas. 2 pessoas me mandaram essa pergunta, mas eu acredito que muita gente quer saber sobre isso. A Marília Cavalcante e a Blenda Martins perguntam: por que corticoide causa inchaço? Então, o corticoide, ele causa retenção de líquido. Ele altera toda essa parte de reter líquido, dos eletrólitos de sódio, potássio. Então,
ele leva a essa retenção de líquido, além disso, causa uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina é muito parecida com a obesidade. E é como se fosse obesidade, em casos mais extremos, obesidade já grave. Então, tem um quadro extremo, né? Quando você usou muito tempo já a medicação que você desenvolve, a síndrome de Cushing. Então, ela muitas vezes chega ao consultório achando que só tem obesidade. Vai muito pela obesidade. Quando chega lá é que a gente vê que é uma obesidade diferenciada. Além de ter aquela obesidade no abdômen, né, predominantemente no abdômen, tem a face em lua cheia, que é aquela face realmente redonda, e ainda adquire aqui, por trás, aqui no pescoço, uma giba, chamada giba de búfalo, que são estigmas clássicos da síndrome de Cushing, que é essa obesidade em faces de lua cheia, com essa giba, né, o pescoço todo inchado, essa parte aqui a gente vê toda inchada, e com essa obesidade abdominal. Chama muita atenção, realmente é um diagnóstico diferencial só da obesidade. Então, muitas vezes procura pela obesidade. E aí, qual seria o tratamento para essa situação? Aí a gente tem que ver qual é a causa. Na maioria das vezes é o uso errado do corticoide. A causa mais comum da síndrome de Cushing é o uso inadvertido do corticoide. Então, a gente vai ter que fazer o desmame, fazer toda a programação para retirar esse corticoide. Quando é outra causa, porque existem outras causas de síndrome de Cushing, a gente vai tratar de acordo com a causa. Certo. Mas como a gente está falando aqui do uso de corticoide Sim. e é a causa mais comum, é fazer o desmame. Aí esse paciente você tem que fazer bem devagar. Porque geralmente são pacientes que usam meses, às vezes anos. Aí, quando a senhora diz bem devagar, seria também meses? Às vezes semanas. A gente não pode tirar, por exemplo, quando é uma coisa mais recente, a gente pode tirar em dias. Sim. Quanto mais demora, mais a gente demora o desmame. Certo. Por quê? Para não acontecer aquele risco da insuficiência adrenal. Que você está vendo que tem os extremos, né? Sim. O uso demais leva a síndrome de Cushing e tirando de vez leva a insuficiência adrenal, que são dois casos dramáticos com um risco grande, um risco cardiovascular, risco até de óbito. Nossa, são os dois maiores riscos. São os dois portanto. maiores riscos, exatamente. Muito bem. Doutora, São extremos, né? Os São extremos, situações são vários riscos, mas essas são as situações São extremas. situações extremas, não é o que a gente vê no dia a dia, né? Mas a Sim. gente pode pegar também. O que a gente vê no dia a dia ainda é aquela situação intermediária que a gente consegue resolver Lidar sem ainda, né? internar, sem ir para uma UTI. Muito bem. Deixa eu registrar aqui a participação da Maria das Dores, que ela perguntava quais os perigos de usar corticoide por longo período de tempo. Já foi respondido. A Vitória Alves pergunta, podem causar ou aumentar as chances de alguma doença? De várias doenças, né? Como a gente já falou aqui, diabetes, hipertensão, glaucoma, osteoporose, refluxo, gastrite, doenças de pele. Gente, é uma lista que não E acaba aumentando, hoje. em última análise, o risco cardiovascular, né? Porque no que você aumenta tudo isso, você tem um risco também de resistência à insulina, levando ao maior risco de infarto, de AVC, de doenças cardiovasculares mesmo. Muito bem. Vou registrar aqui também a pergunta da Suzana Coelho, mas foi o que a doutora acabou de responder. Ela perguntava justamente quais os riscos de suspender bruscamente o uso de corticoide após um longo período. Ela acabou de responder isso, mas deixo registrado aqui a participação. A Fátima Santana quer saber como se dá o uso de corticoides no tratamento da Covid-19. Então, nós tivemos, né, a pandemia tão forte, todo mundo, os sobreviventes aqui, e o corticoide foi uma medida salvadora, né, na Covid, porque na Covid você tem uma inflamação generalizada, principalmente pulmonar, né? Então, salvou muita gente o corticoide. Mas aí era aquele corticoide usado em ambiente hospitalar, com toda a supervisão médica, né, sabendo passar. Então, aí foi salvador. Como eu disse, tem situação que ressuscita o paciente, realmente. Mas não é uma coisa que a pessoa está em casa com Covid e vai estar usando o corticoide, Assim, né? eu acho que a maior mensagem que a gente deixa hoje aqui é que, assim, na verdade, ninguém deve se automedicar. Em nenhuma medicação. Mas, assim, corticoide, eu acho um absurdo, Rosalma, comprar sem receita. Uma medicação com todo esse potencial de risco era para ser receita controlada, com termo de responsabilidade. Eu não sei ainda como é que uma medicação dessa se compra sem receita. Inclusive, para produzir aqui esse programa, eu fui pesquisar sobre o assunto e vi justamente essa informação, que eles podem ser comprados sem receitas. E eu fiquei me perguntando exatamente, gente, como é que pode? Se pode causar tudo isso, tantos efeitos, tantos males, e ainda poder vender sem receita. Realmente eu não entendi. São um desses absurdos que a gente não entende, né? Eu acho que precisa de mais campanhas, né? Mais médicos fazendo essas campanhas para ver se a Anvisa, ela, né, cria alguma coisa de burlar isso aí. Porque você imagine quantas pessoas já devem ter sido prejudicadas sem saber, ou até ter morrido sem saber, Sim. pelo uso errado, né, inadvertido do corticoide. Pois é, verdade. Temos aqui a participação
Da Maria Clara Silva. A Maria Clara, ela pergunta como é feito o uso de corticoides em pacientes que recebem cuidados paliativos. Não, aí sempre passado por médico. Nunca passado pela família, né, assim, sem uma prescrição médica. Então, os cuidados paliativos, o paciente geralmente vai estar com a equipe, né, de cuidados paliativos, ou vai estar em hospital, vai estar em home care. Então, assim, é tudo prescrito conforme a programação do médico assistente. Então, muitas vezes também dá qualidade de vida naqueles últimos dias, né, como é cuidado paliativo. Então, com toda a programação de tempo, de dosagem. Então, assim, quanto menor a dosagem, quanto menor o tempo, menos os riscos. Muito bem, gente, eu acabei pulando uma perguntinha, deixa eu voltar aqui. A Lúcia Moura, ela quer saber se os corticoides são eficazes para o tratamento da fascite plantar. Fascite, como qualquer nome que termine ite, é uma inflamação. Né? Então, fascite plantar é uma inflamação na face que tem, né, no pé. Então, teve inflamação, o corticoide beneficia. Aí, mais uma vez, o reumatologista que estiver acompanhando o ortopedista que tem que ver a dosagem, usar uma dosagem, né, por menor tempo possível, menor dosagem. Mas quem tem qualquer desse tipo de patologia vai usar em algum momento o corticoide. Então, assim, a mensagem não é nunca usar. É usar com responsabilidade, por médico, assistente, por um tempo menor possível, a dose menor possível. Então, assim, não tem como não usar numa inflamação. Né? Então, usar para minimizar os riscos, como eu falei, né? O reumatologista, o ortopedista, às vezes, eles têm esse cuidado de mandar para a gente orientar a dosagem, tempo, entendeu? Ou até mesmo depois fazer o desmame. Então, se tiver todos esses cuidados, gente, a gente dá certo passar o corticoide. É como eu digo, eu não sou contra o corticoide, não. Pelo contrário, eu acho que o corticoide é uma das melhores medicações da medicina. O problema é o uso errado, é a automedicação, é não ter essa preocupação, né, com Esse desmame, cuidado. com dosagem como as pessoas usam. Perfeito. Doutora, a Lucinda Vieira, ela pergunta qual a indicação para o uso de corticoide oral, tópico ou injetável? Aí depende de como vai estar lá o médico e o paciente ele vai avaliar, né? Se é uma lesão na pele, não é uma coisa que está sistêmica, não está no corpo todo, a gente passa uma pomada. Se for uma obstrução nasal, estou dizendo só no nariz, você vai passar um daqueles, né, inalantes. Quanto mais tópico, menos, né, risco, vamos dizer assim, porque aí não vai chegar uma quantidade muito grande no sangue. Então, assim, aqui que chega mais rápido a quantidade é o injetável, depois o oral, aí depois os tópicos. Mas aí o problema dos tópicos que a gente falou aqui é que o povo acha que porque é tópico nunca vai chegar. Não tem seus Chega riscos, também, né? gente, né? Tem os riscos também. Então a gente avalia o que tenha menos risco. Por exemplo, tem casos que a gente prefere um injetável, né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm dor constante nos ossos, uma hérnia de disco, uma coisa. Então a gente prefere até que seja um injetável de 3 em 3 meses, mensal, eu estou dizendo, não pode ser menos do que isso não. Tem injeções de corticoide que duram até 21 dias, 2 meses no sangue. Então, a gente tem que ter essa informação para não tomar toda semana. Exatamente. Porque tem pessoas, por exemplo, na época que teve aquela, né, grandes casos, eu não sei nem, a gente pode dizer uma epidemia de chikungunya. Eu estou dizendo, as pessoas ficaram usando desordenadamente os injetáveis. Por quê? Porque quando você toma melhora logo a dor, toda semana era um injetável. Não pode, ele dura no sangue 21 dias no mínimo. Então, você só pode repetir pelo menos com 21 dias. E as pessoas ficavam usando toda semana. Aí acaba fazendo o quê? O excesso. O perigo aí é o excesso. Então, a gente faz um toma lá da cá, por exemplo. A gente faz muito assim. Usa um corticoide, aí depois usa um anti-inflamatório que não seja corticoide, que a gente chama de anti-inflamatório não hormonal. Né? Esses nimesulida, ibuprofeno, esses outros. A gente faz uma alternância. Porque o corticoide ele é um anti-inflamatório hormonal, ele é um hormônio. Então, a gente alternaria um com o outro para minimizar os riscos. Mas, entendeu? Tem que ser sempre prescrito por médico. Não pode ser da cabeça do paciente, que acaba depois... Essa é a principal mensagem, minha né? gente. Por favor, nada de se automedicar. Doutora, a gente tem a pergunta aqui da Leidiane Chaves. A Leidiane quer saber de que forma os corticoides podem afetar a saúde mental do paciente. Muito boa pergunta. Inclusive, eu tinha esquecido de falar da saúde mental, porque o corticoide, ele pega todo o corpo, né? E eu esqueci da cabeça. Então, o corticoide, ele pode dar depressão, ele pode piorar a ansiedade, ele pode mudar o sono, o humor de uma maneira geral. Existem casos, por exemplo, tem doenças crônicas que se usa muito tempo o corticoide, como na reumatologia, que pode dar até psicose. Tem uma coisa chamada psicose do corticoide. A pessoa fica realmente muito ruim, mas aí seria aqueles casos em que o paciente usa muito tempo.
Mas pode dar. E quem tem tendência à depressão, tendência à ansiedade, pode piorar. Agora, isso, mais uma vez, enfatizando, não é uma pessoa que usa uma semana, tá certo? Não é uma pessoa que vai usar uma semana. Para encerrar aqui o nosso programa, já estamos quase chegando no final. Temos aqui a pergunta da Amélia Souza. Ela quer saber qual a dose segura de corticóide que se pode tomar durante a gravidez. E aí, gravidez aí que o negócio é mais, é mais delicado, né? Aí o obstetra, quem vai acompanhar e vai dizer. Porque assim, o corticoide na gravidez ainda é muito mais perigoso. Porque a gravidez já tem um risco maior de diabetes, de hipertensão. Por si só já tem Por os si riscos só já tem aumentados, os né? riscos que o corticoide pode dar. E assim, o corticoide na gravidez, ele pode acelerar várias coisas no feto. A maturação do pulmão, por exemplo, se usa às vezes corticoide na gravidez em fetos prematuros, para acelerar o desenvolvimento do pulmão, para poder ter um parto prematuro. Então, assim, mexe com a mãe e com o feto. Aí é que o cuidado é maior. Então, a obstetra é quem vai fazer todo esse cuidado. Então, o corticoide na gravidez, muito mais cuidado e sempre com o obstetra ali passando a medicação. Perfeito. Recado dado. Gostaria de agradecer, doutora, mais uma vez pela sua presença e fique à vontade para a sua despedida. Eu que agradeço também, eu sempre gosto dessa parte da educação em saúde, eu acho que a gente tem que compartilhar, né, para poder evitar problemas para os pacientes. E a mensagem, gente, é isso, não é que corticoide nunca deva ser usado, né, o corticoide ele deve ser usado de uma maneira parcimoniosa, prescrita por médico. Então, o segredo é não se automedique, procure o médico. E daí o médico ele vai passar a dose mais adequada para o seu caso, né, o tempo, e ter cuidado só com isso, né? Então, assim, é cuidar dos médicos mesmo. Muito bem, muito obrigada, doutora, e obrigada também a você que nos acompanhou, você que mandou perguntas no nosso Instagram. Quem quiser deixar sugestões de temas também pode ir lá no nosso @UERNTV, lá no Instagram, e deixar a sua sugestão. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco. Até lá!